E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, professor de Filosofia, História e Sociologia. E esse é mais um episódio do Suricast. Por isso, se acomode aí, que hoje nós vamos falar sobre um grande acontecimento no século XX, que é considerada a maior crise econômica capitalista do século XX. Exatamente, estou falando da crise de 1929, ou popularmente conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Assunto muito interessante, que daí desponta N outros assuntos. Por isso, antes de mais nada, para entendermos tudo isso, se acomode aí que eu vou tocar a vinheta e em sequência nós vamos começar. Então, já acomodados, vamos ao que nos interessa, né? Já vou direto ao ponto para ganharmos tempo e falar de outras coisas também que são tão importantes quanto a crise de 29, que a crise de 29 nos ajuda a entender com maestria. Depois de quase uma década de euforia, né, lá nos Estados Unidos, é em 29 que os Estados Unidos vivenciam a maior crise econômica capitalista do século XX. Após se transformar no principal credor internacional e fornecedor de produtos industrializados para o mundo todo, né? Diga-se de passagem, pós Primeira Guerra Mundial, ainda mais sobretudo para o mercado europeu, né, que foi devastado pela Primeira Guerra Mundial, a economia estadunidense não parava de crescer. Era uma máquina, né, de gerar dinheiro, de gerar produtos, etc. Além do mercado interno forte e crescente, os Estados Unidos tinham à sua disposição uma Europa literalmente destruída e dependente de produtos e de dinheiro. Só que aos poucos as economias europeias começaram a se reconstruir, começaram a se fortalecer, a sua capacidade produtiva, rural, industrial começou a se desenvolver com o apoio econômico, financeiro dos Estados Unidos. E aí as indústrias refeitas, as lavouras recuperadas, e ainda dos meados da década de 20 ali, 23, 24, por aí, a necessidade de consumo de produtos dos Estados Unidos começava a declinar, começava a cair, o que é natural, diga-se de passagem. A questão é que o primeiro efeito sentido, de fato, né, pela indústria estadunidense, ainda que não fosse uma crise, uma coisa significativa, foi a demora cada vez maior para se livrar dos seus estoques. Eu tenho uma quantidade absurda de estoques aqui, produtos estocados, e sabendo que eu não estou tendo demanda para isso. Então, aos poucos, a produção parecia não ter mais mercado que absorvesse, que comprasse esses produtos. E em 1928, para ser exato e específico, os comerciantes dos Estados Unidos já faziam promoções, queima de estoque, abriam mão de parte dos lucros para conseguir esvaziar os estoques. E aqui nós temos dois pontos importantes, né? No primeiro momento, quando os empresários reconheceram a queda nos seus lucros, eles precisam fazer o quê? Cortar gastos. O que acontece hoje, né? Naturalmente, você está passando por um momento de crise ali, você tem que cortar gastos. Você não precisa ser dono de uma empresa, você não precisa ser um empresário. Simplesmente você, sabendo que a conta de luz chegou cara, a conta de telefone, não sei, a minha assinatura em tal coisa, então eu vou cortar alguns gastos aqui para manter a coisa no eixo. E nesse caso, o que eles começaram a fazer? Eles começaram, então, a mirar os trabalhadores. Por quê, gente? Porque os trabalhadores representavam uma peça mais frágil, mais fácil de dispensar e depois de recolocar, caso haja necessidade. Então, ou seja, eu vou mandar embora os meus funcionários e pelo menos os novatos ou os mais antigos que têm um custo maior, se a produção aumentar de novo, eu recontrato eles. Só que, por outro lado, isso gera muito desemprego, concordam? Então, nesse sentido, o que nós temos aqui? Esses trabalhadores, que eram peças fundamentais e frágeis para recolocar, como se fossem peças de um tabuleiro, essas demissões que começaram a ocorrer antes, um pouquinho de 29, foram uma tentativa para conter os gastos devido a esse recuo, né? Devido a essa volta do consumo, né?
do europeu, ou seja, vamos abrir mão dos produtos dos Estados Unidos porque nós já estamos nos estabelecendo. Só que além dessa diminuição das compras que ocorreram por parte dos europeus, houve também uma redução de consumo interno dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque se eu estou demitindo as pessoas, eu estou tendo um poder de compra menor e as pessoas que estão demitidas sem dinheiro não vão comprar, elas vão poupar. Então, a partir desse momento, esse é o segundo aspecto, né? Essa redução de consumo interno em razão do desemprego gerou assim uma nova queda de lucros e, mais uma vez, a necessidade de fazer ainda mais demissões. E a partir daí começava a rodar, né? A girar esse círculo vicioso da crise de 29. Ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York foi o aviso ao mundo inteiro de que os Estados Unidos saíam de um momento de desaquecimento em direção ao desaceleramento econômico. E que em cada vez mais, menos se produzia. Ou seja, eu estou produzindo cada vez menos num número muito grande de tempo. Então, seja, em 2 dias eu produzia 10.000 produtos, a cada hora eu estou reduzindo 1.000 produtos lançados no mercado. Enfim, então dentro desse contexto, essa quebra da Bolsa de Nova York, né, que nos ajuda a entender o episódio do crash da Bolsa de Nova York, como ficou conhecido, aconteceu em razão do enorme volume de pessoas que tentava vender ações, né, ações na Bolsa de Valor, antes que o valor delas caísse demais. A oferta exagerada desvalorizou vertiginosamente as ações da Bolsa de Valores. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem muito produto à venda e você não tem muitas pessoas comprando esses produtos que estão à venda, isso significa que você está numa situação ali desconfortável. O ideal é você ter pouco produto e tendo muitos compradores. Então o preço sobe. Agora, se você tem muito produto e pouco comprador, o preço despenca e esse seu produto fica desvalorizado no mercado. Então, dentro desse contexto, essa desvalorização vertiginosa das ações da Bolsa de Valores fez com que ela quebrasse, né? Ou seja, quebrou com a ausência de negociações. Não havia mais compra e venda na Bolsa. E o que faz uma Bolsa sobreviver é essa troca, né? Compro, vende, compra e vende. A partir daí, o que nós temos assim que é muito importante? Houve falências, hipotecas, né, executadas, bancos praticamente quebrados, desemprego batendo já nem na porta, mas chegando ao teto, e teve inclusive muitos suicídios. Por quê? Milhões de pessoas, né? Milhões é exagero, mas muitas pessoas, dezenas de pessoas que eram muito ricas ficaram sem nada. E para não se sujeitar, né, à vida pobre, a uma pobreza, suicidaram. Durante essa crise, né, gastos considerados supérfluos como praticamente, por exemplo, o que seria supérfluo? Por exemplo, você tem viagens todo ano, você tem gastos com coisas fúteis, isso tudo começa a ser cortado, cada vez mais cortado, e com isso você prejudica um setor econômico. Então, foi por isso que os efeitos dessa crise ultrapassaram as fronteiras da América do Norte. O mundo capitalista havia dado aos Estados Unidos, desde o fim da Primeira Guerra, né, em 1918, uma suposição de extrema centralidade. Os Estados Unidos era o centro do mundo naquele momento. Ele era a grande dinamicidade econômica. Tratava-se de uma relação tão próxima, mas tão próxima e dependente do capital estadunidense, que qualquer tropeço que os Estados Unidos desse, isso assumiria a função de coração do capital interno, né, ou capital internacional, que provocaria distúrbios no funcionamento de todo o mundo. Então, ou seja, os Estados Unidos caem, o mundo cai em seguida. Só para vocês terem uma noção, no Brasil, por exemplo, a crise provocou desaceleração econômica e vários impactos políticos. Uma delas é as próprias lavouras de café, que depois, ali em 29, beirando 30, promoveu inclusive também o quê? O golpe, ou melhor, a Revolução de 30, né, conhecida aí popularmente, que foi de Getúlio Vargas. Os Estados Unidos eram o maior comprador de café brasileiro nessa época. As oligarquias rurais
se desentenderam em busca de alternativas e acabaram rompendo a velha política conhecida aí como a política do café com leite, as oligarquias, né? Ou seja, as elites de São Paulo e Minas Gerais. Isso foi tudo fruto de uma crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos, quebra uma lógica oligárquica aqui no Brasil e favorece, por exemplo, né, a vinda de Getúlio Vargas ao poder. E a partir daí, o que nós temos? Né? Essa oligarquia que não conseguiu chegar a um acordo político e econômico sobre os rumos do país e por isso lançaram a candidatura de diferentes presidentes, no caso a nossa república, né, federalista até ali então, sendo que fechando esse acordo, não fechando esse acordo, uns querendo colocar colocar a chapa que deveria ser de um mineiro, São Paulo coloca outro candidato, Minas Gerais faz um acordo com o Rio Grande do Sul, colocando então nesse caso aí o Getúlio Vargas assumindo o poder e a presidência, em conjunto com as Forças Armadas. Na Alemanha, por exemplo, o Plano Dewis, política de auxílio que foi adotada pelos países europeus e pelos Estados Unidos para o país, derrotado, né, na Primeira Guerra Mundial, foi interrompido. Ou seja, isso afastou a Alemanha ainda mais da estabilidade, o que contribuiu para a ascensão do nazismo em particular. Olha que curioso isso, que chegaria rapidamente ao poder a partir daquela conjuntura. O partido nazista já estava tentando ali alguma margem, não conseguiu, o Hitler já tinha sido preso, inclusive, diga-se de passagem, e em função da Bolsa, da queda da Bolsa, o Plano Dewis, né, que era uma espécie de auxílio, um auxílio emergencial, vamos dizer assim, ou seja, os países que ganharam a guerra pagavam, ajudavam ali a Alemanha para ela se reconstituir, enfim, alguma coisa nesse sentido, foi interrompido porque eles estavam precisando se reconstituir, quebrados financeiramente, e nesse contexto da Bolsa, né, ter sido quebrada. Isso que ajudou, por exemplo, esse sentimento nacionalista, essa tentativa de fortalecimento da economia estatal, do papel do Estado forte, né, aquela coisa toda que o nazismo defendia, né, por exemplo, sobretudo também o fascismo na Itália, enfim, começa rapidamente ali a ganhar uma força, ganhar significativa consideração naquele momento ali. Anos 30, 31, 32, por aí. Um dos poucos países que não sofreram fortemente e não foram afetados, né, pela crise, enquanto o mundo liberal desmoronava, né, porque essa crise foi uma crise liberal, né, foi a União Soviética. Né, porque, como vocês sabem, com o fim da NEP, que é o Estado Socialista, que era uma intervenção econômica ali da União Soviética, o Estado socialista, forte e interventor, intervia na economia, ele não sofreu com a mesma intensidade que os países liberais. Ele conseguiu se fortalecer e se manter ali presente durante esse período da crise. Ele não sofreu com a mesma intensidade que os outros países, que eram dependentes dos Estados Unidos, né? E isso encheu Stalin de orgulho. Ele ficou ali no momento, tipo assim, olha como que é a União Soviética, como que a nossa forma econômica, né, ela é vitoriosa, ela é grandiosa, né? Então, interessante isso, pensar por esse lado, né? Agora, quais foram as soluções econômicas e quais foram as consequências políticas dessa crise, né? O mundo teve que buscar soluções para a crise econômica do início do século XX e cada país descobriu o seu próprio caminho. A Alemanha, como eu acabei de mencionar, encontrou no nazismo, né? A Itália no fascismo de Mussolini, etc. Mas enfim, durante os processos de reconstrução econômica, foi possível constatar a falência de práticas liberais, por isso nós chamamos isso de uma crise liberal, que até aquele momento eram consideradas fundamentais para o capitalismo. Isso permitiu aos governos, né, maior aproximação na questão econômica. Nos Estados Unidos, por exemplo, a ausência de resposta do governo de Herbert Hoover, né, que foi mais ou menos que ele ficou ali vivo até 64, a crise foi o principal impulso para a vitória da oposição, ou seja, um partido opositor, né, representada pela candidatura do Franklin Roosevelt. A diferença do candidato eleito para o seu antecessor, que foi o Roosevelt,
propôs uma saída econômica para a crise que rompia com o liberalismo sem abrir mão dos princípios capitalistas, que era tudo que o americano queria ouvir naquele momento. Concordam comigo? E aí que está a jogada, né? Com referência para o governo dos Estados Unidos, saía de cena Adam Smith e entrava o Maynard Keynes, né? Ou seja, o John Maynard Keynes, que passou a ser a grande inspiração das ideias do novo governo estadunidense. O keynesianismo, que é como é conhecido, né, o conceito de keynesianismo, naquele momento ele envolvia toda a estrutura econômica dos Estados Unidos e gerava um sentimento de promessa, né? Ou seja, que era mudar o papel econômico do país e que era atribuído ao Estado, né, nesse sentido. Apesar de entender que a economia era provida das próprias regras de funcionamento, Keynes defendia, né, por exemplo, que o Estado deveria intervir com o objetivo de acelerar a superação das crises cíclicas da economia ou, se possível, atuar para evitá-las. Olha que legal isso. Completamente o contrário do que o Adam Smith colocava, né? Porque, ou seja, o Estado liberal é o quê? Não haver intervenções do Estado na economia. E o keynesianismo ou keynesianismo, depende aí da forma como você está lendo, né? No inglês ou no português abrasileirado, diríamos assim, ele promove ali uma ideia tipo, olha, peraí, o Estado está vendo que a economia está afundando, ele tem que fazer certas intervenções, ele tem que fazer intervenções de modo a garantir a saída do país dessas cíclicas crises econômicas, ou, se possível, atuar, intervir a ponto de evitá-las. Então, isso é aceitável no mundo capitalista. Então, a partir daí, o presidente eleito, né, de oposição, que é o digníssimo Franklin Roosevelt, em 1933, no momento em que o Partido Nazista sobe a Alemanha, o plano New Deal sobe ao poder econômico nos Estados Unidos. Essa nova política econômica, ela rompia com o liberalismo clássico do Adam Smith e transformava o Estado em um grande agente econômico ativo a fim de interromper o ciclo de crises e estimular a retomada do crescimento econômico. Isso é muito importante. Grandes obras públicas foram financiadas pelo governo com o objetivo de gerar emprego, salários, né? E, ao mesmo tempo, reaquecer a economia, gerando poder de compra, fazendo as pessoas consumirem essas coisas, os produtos, etc. Foram estabelecidas estratégias de estímulo à recuperação industrial, de controle da produção agrícola do país, com pagamentos feitos a títulos de indenização pelas terras que ficaram ociosas enquanto o mercado voltava a se equilibrar. Ou seja, o ato de ajustamento agrícola, né, conhecido como AAA, né? Além disso, foi criado o Estado de Bem-Estar Social, com leis trabalhistas, como o seguro-desemprego, a diminuição da jornada de trabalho, o sindicalismo, né, que na década anterior havia sido criminalizado, agora foi estimulado a fim de garantir força para os trabalhadores, para que eles pudessem lutar por melhores salários, consequentemente obter maior capacidade de consumo, maior poder de compra, poder consumir mais, ativar a economia, fazer o dinheiro circular, enfim, tudo isso fazendo com que a economia voltasse a se estabelecer. Tudo isso foi feito para que os estadunidenses voltassem a comprar, criando um círculo virtuoso de crescimento. E aí entra o X da questão. Mas, como era possível ao governo sustentar tamanhos investimentos se havia uma crise generalizada? Essa é a questão, essa é a pergunta que nós fazemos agora. Essa crise, pessoal, ela não atingiu diretamente os cofres governamentais. Esse é um princípio liberal que foi preservado. Por quê? Uma coisa é o dinheiro público, outra coisa é o dinheiro privado. Essa crise ela se estabeleceu nos ativos privados,
Isso se estabeleceu em bancos privados, em empresas privadas e não nos ativos públicos. Então o próprio governo que começa a financiar, os próprios cofres públicos é que começam a financiar. Então nesse sentido, né, já que os cofres não sofreram diretamente, os cofres públicos, né, o Estado ele não produzia bens e por isso não sofria diretamente com essa superprodução. Em outras palavras, o governo ainda dispunha de dinheiro para estimular o crescimento econômico. Mas mais um pouco adiante, né, com a queda da arrecadação de impostos em um cenário de desaceleração econômica, é que a crise chegaria no governo. Mas até que isso acontecesse, deu tempo do dinheiro circular e evitar o colapso econômico. Então, ou seja, é aquilo que o Maquiavel coloca, né? Assim, você tem que saber agir, você tem que ser virtuoso. O príncipe, o governante, o político, ele tem que ser virtuoso em quais medidas? Em saber agir no momento adequado, correto, preso à necessidade que a realidade exige dele. Então, os Estados Unidos ele consegue, né, recuperar significativamente mais ou menos de 33 a 30, mais ou menos a 37, você já tem uma queda significativa do desemprego. Por exemplo, você tem um desemprego batendo na casa de 10 milhões em 33 e em 37 você tem isso a 6 milhões. Então isso é muito interessante, né? Muito interessante. E nesse contexto, então, no restante do mundo, né, outros modelos sociais, econômicos e políticos começaram a surgir. Nesse momento de crise, o socialismo já estava disseminado entre as classes trabalhadoras soviéticas. A forma, né, como a União Soviética foi capaz de se proteger da crise econômica e, ao mesmo tempo, de estabelecer a ditadura do proletariado, ou seja, a ditadura do trabalhador, seduziu as classes mais pobres e assustou a burguesia do mundo todo, né? Todo mundo considerou, opa, peraí, se o trabalhador assumir, eu que sou o grande proprietário, eu que sou dono dos meios de produção, vou perder muito. Se tiver, por exemplo, uma reforma agrária, eu vou perder muito, 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 muito. Então, o que ocorreu, né? A partir daí, diante dessa dominação das classes trabalhadoras na União Soviética, né? Ela que também, né, em certa medida, passou a buscar soluções capazes de superar esse exemplo. A burguesia não é boba, ela começou a repensar isso. Não, nós temos que criar um novo mecanismo para não deixar que essa ditadura do proletariado chegue aqui nos regimes capitalistas, né? E aí, por exemplo, no Brasil, a crise econômica teve desdobramentos políticos. Os dois grupos oligárquicos ruralistas, que são Minas Gerais e São Paulo, que dominavam o país, se desentenderam, como eu já havia dito um pouco tempo atrás. As soluções que foram adotadas pela crise foram resultado de uma disputa presidencial que terminou num golpe de Estado, que todo mundo chama de revolução, mas nós não podemos esquecer que foi um golpe de Estado, que levou Getúlio Vargas ao poder em 1930. Uma vez no comando, Vargas adotou um conjunto de medidas que foram medidas intervencionistas, que colocou o Estado como agente do estímulo econômico e social, uma espécie de New Deal que foi adotado nos Estados Unidos, aplicada ao modelo brasileiro e à realidade do Brasil. Ele também comprou o excedente de café, queimou o café para tentar diminuir a oferta, né? Tentando valorizar o preço do café no mercado externo, ou seja, se eu tenho pouco produto, o preço sobe, se eu tenho muito produto, o preço cai. Então eu vou comprar o café dos produtores, eles vão ter o dinheiro deles garantido, eu vou queimar esse café para diminuir a quantidade de café no mercado, para tentar a partir daí elevar o preço. Além disso, Vargas criou leis trabalhistas, levou praticamente uma relativa e duradoura paz social, que criou várias coisas importantes, dando garantias, por exemplo, ao trabalhador, garantias à cidadania, que até então não tinham sido reconhecidas em muitos setores sociais. Teve grandes ganhos culturais, como, por exemplo, reconhecimento da capoeira como um bem patrimônio social, reconhecimento de escritores que haviam sido rejeitados, como o próprio Lima Barreto. Enfim, teve seus ganhos significativos. Na Alemanha, por exemplo, a República de Weimar, né, ou Weimar, estava enfrentando dificuldades para recuperar a economia, ainda mais sem o auxílio externo que vinha dos vitoriosos da Primeira Guerra, que pagavam eles. Como estava em crise, deixaram de pagar, como eu mencionei agora há pouco.
Então, já que já tinha sido interrompido por causa da crise, um quadro de convulsão social começou a se instalar no país. Ideias socialistas cresciam e cresciam muito entre os trabalhadores, né, vinda ali da União Soviética. E, diga-se de passagem, Karl Marx acreditava que a próxima revolução que ocorresse no mundo, ela seria uma revolução proletária. E o Alexis de Tocqueville, ele falava no século XIX ali que não acreditava que haveria uma grande revolução dos trabalhadores. Pelo contrário, uma vez que essas ideias começassem a se difundir, uma vez que essas ideias começassem a surgir, a burguesia iria se reorganizar e criaria um modelo político o suficiente forte para conter o avanço dos trabalhadores até o poder. E isso, ele falou, ou seja, não haverá uma revolução trabalhista, não haverá uma revolução, uma nova forma de governo, né? Como Marx acreditava que seria a ditadura ou o Partido Socialista ou o modelo comunista que ele acreditava ser a grande vitória econômica para o trabalhador. Alexis de Tocqueville achava que aquilo seria uma questão que surgiria, sim, haveria uma revolução no plano econômico, haveria sim uma forma de governo muito forte a ponto de conter avanços do trabalhador, mas isso viria por parte da burguesia. E, em certa medida ele não estava errado. Por quê? Porque se essas ideias socialistas cresciam muito fortemente, né, durante essa crise instalada na Alemanha, foi aí que a burguesia, né, com medo de que o socialismo se expandisse e chegasse à Alemanha, encontrou no discurso nazista, no discurso do partido nazista, a promessa de um Estado forte, de um Estado protetor, de um Estado que garantisse e mantivesse as propriedades privadas, que fizesse do Estado independente desses fatores externos, de uma economia externa, etc. Então, o modelo liberal, que parecia falido naquele momento, e uma característica que ficava mais evidente, né, o mundo começava a se polarizar, ou seja, era capitalismo versus comunismo. Isso começava a ficar expressivamente nítido entre os povos, né, entre as nações ali instaladas ali. Então, a partir daí, a divisão que foi feita entre direita e esquerda teria profunda relação com as guerras que estavam por vir. Então aquele barril de pólvora que estava lá, todo mundo na bela época tomando vinhos, né, os famosos vinhos Bordeaux, que são maravilhosos, diga-se de passagem, né, os pratos maravilhosos da gastronomia francesa, todo mundo ali desfrutando do melhor naquele momento, sentados sobre um barril de pólvora que deu a explosão seguida aí da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, essa divisão, essa polaridade entre direita e esquerda que começava a se instalar entre o trabalhador e a burguesia, daria origem aí a um segundo conflito, que é a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o barril de pólvora estava novamente colocado para nós. Enfim, espero então ter chegado a um consenso aí, facilitado a compreensão do que foi a crise de 29, né, a crise da Bolsa de Nova York, que foi decisiva para os rumos econômicos e políticos do mundo todo. Seus desdobramentos que levaram líderes de diversos países a repensar as estratégias do capitalismo, a rever conceitos que por muito tempo pareciam cristalizados, fortes, né? O liberalismo, que deu lugar a uma lógica econômica em que a participação do Estado se tornou extremamente importante para a manutenção do capitalismo no mundo ocidental, sobretudo, sem que isso afetasse o livre mercado, a propriedade privada, permanecendo assim por boa parte do século XX. E politicamente, em 29, contribuiu para a ascensão e o fortalecimento de doutrinas políticas que propunham governos rígidos, né, densos, complexos, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda. Sejam de direita, os fascismos, né? De esquerda, a ditadura proletária instalada por Stalin na União Soviética, mas que tinham como promessa fundamental regimes capazes de encaminhar seus países para longe da crise e para o fortalecimento e o crescimento da população. Como diz o pessoal, caixinha de fósforo e palito de dente. Pessoal, muito obrigado por ter estado aqui comigo nesses 30 minutos de podcast.
Me siga nas redes sociais, Elton Romualdo, no Instagram. Tem o hrtreinamentos.com. Fico aguardando vocês. Meu forte abraço, tchau e obrigado.